Fala investidor, bem-vindo ao canal e hoje nós vamos falar sobre a psicologia do dinheiro em 20 minutos. Dinheiro, alguns têm, outros não, isso é fato. Alguns o dominam e a maioria ainda está atrás dele. Você pode até pensar em dinheiro apenas como números, planilhas, matemáticas ou uma equação que precisa ser resolvida. Mas as verdadeiras decisões financeiras são tomadas longe de calculadoras, em volta de mesa de jantar, o que envolve ego, orgulho, medo e uma história pessoal. A verdadeira natureza do dinheiro é a dança entre a aritmética fria e uma planilha e a natureza humana. Quando se trata de dinheiro, nós somos criaturas complicadas e o sucesso financeiro não é tanto sobre o quanto você sabe, mas como você se comporta. Vamos aprofundar no lado estranho e humano do dinheiro hoje. Muitos de nós viemos de gerações diferentes, com pais ganhando rendas diferentes e mantendo valores diferentes, vivendo em várias partes do mundo, nascido em diferentes ambientes econômicos, com incentivos e oportunidades variadas. Todos nós temos experiências muito diferentes quando falamos relacionado ao dinheiro. Veja, por exemplo, o mercado de ações e a inflação. Pessoas nascidas em 1970 viram um aumento de quase 10 vezes no S&P 500 durante a adolescência, levando esses adolescentes, a maioria, a ter uma visão positiva do mercado de ações e uma inclinação maior para investir. Já pessoas nascidas em 1950 viram o mercado de ações não dar em nada na adolescência, levando-os a ter uma visão mais negativa do mercado de ações e menos inclinação para ser investidores. Pessoas nascidas na década de 1960 experimentaram uma inflação significativa durante a adolescência, levando-os a uma maior conscientização e visão mais negativa da inflação e os seus efeitos que gera no dia a dia de todo mundo. Pessoas nascidas em 1990 experimentaram uma inflação relativamente baixa durante a sua vida, levando a menos preocupação e conscientização de seus efeitos. A experiência de uma pessoa com o mercado de ações e inflação durante os seus anos de formação molda muito as suas atitudes e comportamento em relação a investimentos de tomada de decisões financeiras. As pessoas justificam cada decisão financeira que tomam como base nas informações que ela tem naquele momento e em seu modelo mental do mundo, que foi passado a elas por seus pais ou é moldado por uma experiência de vida única. Embora possam estar mal informados, carecer de informações ou tomar decisões ruins, suas ações fazem sentido para elas naquele momento em que se alinham com a sua própria história pessoal. Todos nós temos visões de mundo únicas e, como não, há uma maneira universalmente correta de administrar o dinheiro com sucesso. Tomamos decisões financeiras com base em nossas experiências de vida pessoal e nossa visão de mundo. Não há dúvida de que Warren Buffett é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. O que é impressionante é que 81 bilhões do patrimônio líquido de 85 bilhões de Warren Buffett foram ganhos depois que ele chegou aos 65 anos de idade. Rosler explica que poucos prestam atenção suficiente ao fato mais simples. A fortuna de Buffett não se deve apenas a ser um bom investidor, mas a ser um bom investidor desde que era literalmente uma criança. Com o resultado de investir desde os 10 anos, Buffett conseguiu aproveitar o poder da composição, o que ele agregou durante os anos no seu conhecimento. Digamos que você invista R$1.000 a uma taxa de juros de 8%. Seu investimento inicial renderia R$80 após um ano. Se você capitalizasse o seu total de 1.080 a 8% de juros no ano seguinte, agora você ganharia R$86, ou seja, você ganhou dinheiro com seu investimento inicial, bem como com os juros que ganhou sobre o principal. Um investimento capitalizado ao longo do tempo ganha juros não apenas no investimento original, mas também nos juros gerados sobre o investimento original. A natureza construtiva da capitalização faz com que muitos de nós não percebam o quão extremos os resultados podem ser. A capitalização, no entanto, pode nos ajudar a ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Warren Buffett ele começou a investir seriamente aos 10 anos e tinha um patrimônio líquido de 1 milhão. Imagina, de dólares, aos 30 anos. Vamos imaginar uma realidade alternativa onde Warren Buffett se comportasse mais como a maioria dos jovens na faixa etária dos 20 anos de idade e usasse grande parte da sua renda inicial
em viagens, em alguns carros de luxo. Se ele começasse com um patrimônio líquido de 25 mil aos 30 anos e se aposentasse aos 60, mas continuasse a gerar incríveis retornos médios de 22% ao ano, seu patrimônio hoje líquido seria em cerca de 11,9, 12 milhões. Ou seja, 99% a menos do que o patrimônio líquido atual de 85 bilhões. O sucesso financeiro de Warren Buffett pode ser atribuído à base financeira que ele construiu em seus primeiros anos e em sua longevidade de investimentos, sua habilidade em investir. Mas o seu segredo para o sucesso é o tempo e o poder da composição. Considere isso de outra perspectiva. O investidor mais rico de todos os tempos é o Warren Buffett. No entanto, em termos de retornos médio, ele não é o melhor. Gene Simpson, por exemplo, é um gestor de fundos de hedge que ele tem composto hoje financeiramente uma taxa impressionante de 66% ao ano desde 1988. Uma taxa muito maior do que Buffett. O patrimônio líquido de Summers, no entanto, hoje deve gerar em torno de uns 21 bilhões, o que é 75% menor do que o patrimônio de Buffett. Aí você me pergunta, como isso é possível? De acordo com Roosevelt, a razão para que o simples não conseguiu encontrar o seu ritmo em investimento até os 50 anos de idade foi o que ocasionou isso. Que efetivamente deu a ele menos da metade dos anos para comprar o que Buffett conseguiu. Roosevelt estima que se ele tivesse investido em um período de tempo tão longo quanto Buffett, seu patrimônio hoje seria 73 quinquilhões, 900 quadrilhões, 780 trilhões, 900 e tantos milhões de dólares. É importante subestimar o poder dessa composição. Não importa o quão contraintuitivos os resultados da composição possam parecer. Ele nunca deve ser ignorado. Pessimismo e dinheiro é um dos problemas. Otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão ao seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos ao longo do caminho. Mas quando se trata de dinheiro, todos nós temos um viés em direção ao pessimismo que guardamos em nossos corações. Olhando para trás, no entanto, as coisas geralmente melhoraram ao longo dos anos. Então, o que há no pessimismo é que somos inclinados a abraçar em vez do otimismo. Por quê? A resposta dos porquê é porque a gente não entende que as coisas boas levam tempo e não acontecem da noite para o dia. Dinheiro é um assunto que atrai pessimismo por uma variedade de razões. Vamos começar com o fato de que dinheiro importa para todos nós. Quando ouvimos sobre algo ruim acontecendo na economia, estamos mais propensos a prestar atenção. Por exemplo, um declínio de 40% no mercado de ações em 6 meses provavelmente atrairá atenção imediata e pode até atrair intervenções governamentais. No entanto, a natureza incremental de que o ganho de 140% em 6 anos pode passar despercebida. A cada ano, 500 mil de vidas são salvas pelo progresso da medicina nos últimos 50 anos. O progresso é lento, no entanto, atrai mais atenção do que as perdas rápidas e repentinas como terrorismo, acidente de avião, o Covid, desastres naturais. Há muitas estratégias da noite para o dia, mas poucos milagres da noite para o dia. Para ser práticos, não precisamos ser pessimistas. Apesar dos contratempos, podemos manter a crença de que, com o tempo, as chances de um resultado positivo estão ao nosso favor. Ao assistirmos um noticiário, destacamos uma queda de mercado de ações, problemas econômicos ou outro problema financeiro. Tente se lembrar de que as coisas tendem a melhorar com o tempo. 2 elementos esquecidos. Em 1968, havia cerca de 300 milhões de pessoas de idade escolar no mundo. E desses 300 milhões, 300 alunos enfrentaram uma determinada escola em Seattle chamada Landside. Era a única escola de ensino médico do mundo na época que tinha um professor com a visão de alugar um computador. Era um teletape modelo 30, se eu não me engano. Esse não era um computador comum. Era avançado para a época, e o tipo de computador no qual nem mesmo os alunos da pós-graduação, de mestrado, doutorado tinham acesso. E para um aluno sortudo em Landside, isso mudaria tudo. Esse aluno era Bill Gates. De 300 milhões para 300, em 1968, havia aproximadamente uma chance em 1 milhão de ser um aluno do ensino médio com acesso a um computador. Bill Gates e seu colega de escola, Paul Allen, criaram a Microsoft juntos, mesmo quando adolescentes.
Isso demonstrou uma inteligência excepcional, trabalho duro, uma visão de computador diferente de qualquer outra pessoa. Mas ir para além de Sai também lhe deu uma vantagem competitiva de 1 em 1 milhão e uma vantagem inicial sobre os outros concorrentes. E Bill Gates não tem timidez quanto a isso. Em 2005 ele disse: se não houvesse Lakeside, não haveria Microsoft. Para vocês verem o grau de humildade. O que não é frequentemente mencionado na história inicial da Microsoft era um terceiro membro dessa gangue de prodígio da computação no ensino médio, Ken Evans. O cara era um fenômeno, inteligente, visionário, que a gente poderia bem ter sido um dos fundadores da Microsoft, ao lado de Bill Gates e Allen. No entanto, isso nunca aconteceria. Um acidente em montanha tirou a vida de Kent antes que ele se formasse no ensino médio. As chances de um estudante de ensino médio morrer em um acidente de montanhismo são cerca de 1 em 1 milhão. Assim como um golpe de sorte extremamente raro impulsionaria Bill Gates e Paul Allen ao grande sucesso com a Microsoft. Kent, ele experimentaria um evento extremamente raro em um encontro com o que Roosevelt chamava do irmão próximo da sorte, no caso o risco, né? Porque sorte e risco são como um vento e a onda. Se determina o curso de um veleiro. O marinheiro, ele pode controlar o leme, ele pode controlar as velas, mas uma última análise que a direção da velocidade do barco são influenciadas por fatores externos que não podem ser totalmente previstos ou controlados. A busca pelo sucesso é cheia de reviravoltas. E o papel de sorte e o risco desempenham uma formação nas nossas vidas e uma perspectiva importante a ter em mente. Entender que o sucesso é uma combinação complexa de fatores, incluindo talento, sorte, pode nos ajudar a abordar uma própria decisão financeira com a maior humildade e perspectiva, a chave para a felicidade. As pessoas querem se tornar mais ricas para se tornarem mais felizes, mas de acordo com Roosevelt, a chave para a felicidade é a capacidade de fazer o que você quer, quando quer, com quem quer, pelo tempo que quiser. A busca por riqueza material levou muitas pessoas a trabalhar mais e abrir mão de mais controle sobre o seu tempo, apesar de estarem mais ricas do que nunca. No entanto, estudos mostram que o controle sobre sua vida é o preditor mais confiável do sentimento positivo de bem-estar, mais do que seu salário, o tamanho da sua casa ou prestígio profissional. Em última análise, controlar seu tempo é o maior dividendo que o dinheiro paga. Perseguir dinheiro sem valorizar o tempo é como encher um balde com um furo. Não importa quanta água você despeje, ela vai continuar saindo, ela vai continuar vazando. Da mesma forma, não importa quanto dinheiro você acumule, se isso não te trará felicidade duradoura se você não tiver o controle do seu tempo e não puder aproveitar os frutos do seu trabalho e do dinheiro que você tem. Time Evans Heinle, um homem que fugiu da Alemanha nazista e estabeleceu na América, se tornou um dos negociantes da arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele colecionou uma quantidade enorme de arte, incluindo obras de artistas famosos como Picasso, diversos artistas famosos. Em 2000, ele vendeu parte de sua coleção por mais de 100 milhões de euros. Qual foi seu segredo para adquirir tantas obras-primas? Foi habilidade? Foi sorte? De acordo com Ronson, uma empresa de pesquisa, grandes investidores compram grandes quantidades de artes e as mantêm por um longo período de tempo. Eles esperam que algumas dessas pinturas se tornem conhecidas e valham muito dinheiro, embora a maioria das pinturas que compramos não vale muito. Em outras palavras, não se trata de estar certo o tempo todo, mas de ter um portfólio diversificado e esperar que alguns vencedores surjam. Talvez 99% das obras que o Barney adquiriu na sua vida acabaram terminando com pouco valor. Ele pode estar errado na maioria das vezes, mas isso não importa, particularmente se o outro 1% acabar sendo um trabalho de alguém como Picasso. Esses eventos são conhecidos como caudas longas, quando um pequeno número de eventos pode ser responsável pela maioria dos resultados. As caudas longas na coleção de arte de Berg são o que levou a uma fortuna final. A história de Berg nos ensina uma lição muito valiosa, que esse conceito de cauda longa também se aplica a muitos aspectos dos negócios e investimentos que nós fazemos nas nossas vidas. Um exemplo óbvio é o capital de risco. A maioria das startups em um fundo falhará e perderá dinheiro para o fundo. Mas tudo o que elas precisam são algumas startups atípicas que geram retorno de 20 vezes ou para compensar suas perdas. Veja a Amazon, por exemplo. Em 2018, ela gerou 6% do retorno da S&P 500, embora seja apenas uma empresa.
Se olharmos para dentro da Amazon, seu crescimento foi amplamente impulsionado por dois eventos de cauda, a Amazon Prime e a Amazon Web Services. Esses dois produtos sozinhos, mais do que compensaram todos os experimentos menos bem-sucedidos da Amazon, como a Fire Phone, a agência de viagens. Após o lançamento desastroso da Amazon Fire Phone, em vez de se desculpar com os acionistas, Jeff Bezos disse: se você acha que isso é um grande fracasso, estamos trabalhando em fracassos muito maiores agora. Bezos entende que há um problema em cometer erros e falhar com a maioria dos produtos se o processo criar em torno de 1% de produtos no evento de cauda, se ele impulsiona tudo. O evento de cauda são, em sua maioria, não intuitivos e ocultos de nós porque vemos apenas o produto finalizado e não a sua total, as falhas ao longo do caminho que levaram a esse produto finalizado. Rose, no livro, usa um exemplo de vida real através de um comediante de stand-up. Quando você está assistindo o seu stand-up e pensa, esse comediante é muito bom, o que você não está vendo são todas as tentativas de piadas fracassadas que o comediante tentou em pequenos clubes por todo o país antes de fazer aquele show. O show, ele é simplesmente aquele 1% que deu certo depois de várias piadas que não deram certo. Assim que você aceita que as caudas conduzem tudo nos negócios, investimentos e finanças, você percebe que muitas coisas podem dar errado, falhar ou até desmoronar. Lembre-se que quase 500 ações de Warren Buffett encolheu, apenas 10 renderam a maior parte do seu dinheiro. Mesmo os bons negociadores em ações estarão certos apenas metade do tempo. Bons líderes só tomarão boas decisões metade do tempo. O fato é que você pode estar errado às vezes não significa que as coisas não darão certo com o tempo. No final, o resultado pode ser determinado por apenas um pequeno número de eventos. Existe uma coisa muito diferente em riqueza verdadeira e ser rico. É importante entender a diferença entre ser rico e possuir riquezas. Riqueza é sobre sua renda atual e as coisas que você possui. A verdadeira riqueza não é o que você vê, mas o que você não vê. É muito fácil presumir que alguém dirigindo uma Lamborghini, uma Ferrari é rico, mas as aparências enganam. Na realidade, muitos indivíduos estão vivendo além das suas possibilidades e confiando em dívidas para financiar esse estilo de vida chamativo. Riqueza não é sobre os carros que você dirige, os anéis de diamante ou as casas que você possui. É sobre aquele ativo financeiro que você ainda não gastou. Somos condicionados a acreditar que ter dinheiro significa gastar dinheiro. Mas a verdadeira chave para construir riqueza é economizar e investir o dinheiro que você tem. Na verdade, a única maneira de ser rico é não gastar o dinheiro que você tem. Da próxima vez que você ver alguém dirigindo um carro luxuoso ou morando numa casa grande, lembre-se que você não pode julgar a riqueza apenas pelas aparências. A verdadeira chave para a riqueza é o autocontrole, a contenção, construir ativos e investir no seu futuro. Russell compara o mercado de ações a comprar um carro novo. Se você quer comprar um carro, você tem 3 opções. Você pode comprar um carro novo, você pode comprar um carro usado, ou você pode roubar um carro. O carro novo tem um preço mais alto, mas a recompensa é maior. Pense no carro novo como se estivesse mirando no retorno de 12% no mercado de ações. O carro usado é mais barato, mas também vem com menos recompensa. O carro usado é como um investimento muito mais seguro, mas o retorno é apenas 4% ao ano. Já roubar o carro é como tentar obter algo como nada. 99% das pessoas evitariam roubar o carro porque as consequências superam o benefício. No entanto, quando se trata de mercado de ações, as pessoas parecem ter uma impressão que podem escolher a opção 3 e roubar do mercado. Para muitos, a visão dos seus investimentos subindo ou descendo pode ser traumática, então eles tentam entrar e sair rapidamente, sem pagar o preço da volatilidade e a incerteza do longo prazo, semelhante a tentar roubar o carro. O preço que você deve pagar não é apenas sobre os reais ou centavos que você investiu, é sobre aceitar as emoções que a volatilidade, o medo e os riscos podem trazer. Reconhecer que o investimento bem-sucedido vem com um preço e isso é crucial. Esse preço não é imediatamente óbvio, mas você tem que pagá-lo, assim como faria com qualquer outro produto. A chave é se convencer de que a taxa do mercado vale a pena. Não há garantia de que será mais se você encarar a taxa como uma dimensão, como uma multa. Nunca aproveitará a experiência.
esteja disposto a pagar o preço quando encontrá-lo. Saiba quando o suficiente é o suficiente. Toda vez que você atinge a meta, você continua movendo a trave para frente. Você só precisa olhar para a morte de duas pessoas, de dois homens que tinham tudo e eram ultra ricos, mas todo o dinheiro do mundo nunca teria sido suficiente, ambos recorrendo ao crime para ganhar ainda mais dinheiro. A busca por riquezas e sucesso sem a sensação de ser quando é o suficiente, é como subir numa escada sem fim. Não importa o quão alto se suba, sempre há outro degrau para alcançar. E a busca pode se tornar avassaladora, levando a uma falta de felicidade e realizações, porque você nunca está satisfeito com o que você tem. Portanto, é importante saber aonde se quer chegar, trilhar o caminho até lá, sem metas inatingíveis que te façam ter essa sensação de nunca ser o suficiente. Dito isso, eu quero te agradecer por você estar comigo nesse vídeo até aqui. Espero que tenha sido proveitoso e que tenha conseguido trazer para você uma boa reflexão. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas espero te ver nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para acompanhar mais vídeos nesse conteúdo e já ativa o sininho e encaminha esse vídeo para todos os seus amigos que precisam ver esse vídeo. Até lá!